Uma das características de uma ditadura é silenciar os seus opositores. Isto é o que está acontecendo aqui no nosso país há muito tempo. A vítima da vez, Bia Kicis. O que é ser cristão em dias de injustiça como estes em que estamos vivendo? Ouvir, perdeu, mané, e ficar quieto, isso é ser cristão? Agir de maneira covarde e egoísta diante de tudo o que estamos vivendo, isso é ser cristão? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Vamos começar pela lista das pessoas que já foram censuradas nas redes sociais ou até mesmo presas por cometer o crime de opinião. Zé Trovão, Sarah Winter, Adriles Jorge, Flávio Gordon, Ítalo Marcilli, Fernando Conrado, Ludmila Grillo, Nicolas Ferreira, Alan dos Santos, Ivan Pinto, Wellington Macedo, Daniel Silveira, Luciano Hang, Davi Sasser, Paula Schmidt, Oswaldo Stáquio, Marcos Sintra, Gustavo Gayer, Cabo Gilberto, Sérgio Reis, Major Vitor Hugo, José Medeiros, Roberto Jefferson, Marisa Lobo, André Valadão, Coronel Tadeu, Zezé de Camargo, Latino, Renan Moraes, Carla Zambelli, Monark, Brasil Paralelo, Cássio Rodrigues de Souza, Daniel Miguel, Canal Hipócritas, Jovem Pan, enfim. O que você vê aqui é uma coisa democrática. Aqui é democracia. Tem pastor, tem católico, tem empresário, tem jornalista, tem de tudo. Quer dizer, só não tem esquerdista. Só não tem esquerdista sendo censurado. Eu não estou aqui debatendo se o que essas pessoas disseram é correto ou não. A questão é que elas foram silenciadas, punidas e até presas pelo crime crime de opinião. Aquilo que George Orwell falou em seu livro 1984, em que ele retrata a ditadura socialista da União Soviética. Lá, ele fala sobre o crime ideia, que era o pior de todos os crimes, pois desse crime surgiriam todos os outros crimes. Por isso, para proteger o povo, havia a polícia do pensamento. É óbvio, é uma obra fictícia, mas em tudo, retratando aquilo que a ditadura soviética havia feito durante muitos e muitos anos. Enfim, é surreal o que a gente está vivendo. Eu tenho 40 anos e eu nunca vi um negócio desse. E esses que foram silenciados, eles são os nossos representantes. Calá-los é nos calar. Ora, numa democracia como a nossa, elegemos candidatos que carregam os valores que acreditamos. Pelo menos isso é o que a gente vê. A gente vê um político e a gente vota nele por quê? Por achar, pô, aí tá um representante. Esse cara vai representar, vai levar as minhas causas adiante. Então você vota num candidato que fala por você. Por exemplo, contrariamente ao aborto. Ele fala de maneira contrária ao aborto. Por isso você vota nele. Ele vai ser a sua voz. Ele vai te representar na Câmara, no Senado e na rua, em todos os lugares. Sim. Esse candidato, esse político, ele fala por nós. Mas, se eles calam os nossos representantes, é óbvio, eles estão nos calando. Calar seu representante é te calar. Calar seu representante é te calar. Calar seu representante é te calar. Pelo amor de Deus! Como que você pode achar normal um negócio desse? Só canalhas ou retardados não veem a gravidade do que estamos vivendo. Que eles, ímpios, digam, perdeu, mané. Normal. Mas que cristãos, evangélicos, que a gente julga serem até sérios, alguns até sérios. Vocês dizendo pra nós, perdeu, mané. Vocês dizendo pra nós, que isso, aceitem, vocês perderam. Mas perderam como? Será que perdemos mesmo? Que absurdo. O povo está indignado com o que está acontecendo, com todas as falcatruas, e aí chamam o povo de mal perdedor, golpista. Isso é um mau caratismo sem limite. E os golpes que têm sido dados aí ao longo desses anos, nós é que somos canalhas por estar protestando contra uma série de golpes. Nós somos golpistas. Gente, quem tem essa visão e nos chama o povo trabalhador, povo na rua, e zomba desse povo. Gente, ou é canalha ou é ignorante, é ou não é? Não são ignorantes. Não são. São canalhas. São canalhas. Sabe? Pois a gente está falando de coisas óbvias e claras. Vamos falar aqui de coisa bem óbvia. Uma pessoa é condenada em 3 instâncias, por dezenas de juízes. E aí ela é solta por você sabe, pelo amor de Deus. E aí dizem para nós, aceitem, é o jogo democrático, sejam bons perdedores. Pessoas que emitem sua opinião. O Nicolas Ferreira fez um videozinho sobre, depois que o Lula ganhou, quando acontecer, não sei o que lá, faz um L. É uma crítica. Ele está dizendo, olha, esses caras, eles
eles aumentam a criminalidade. A política de esquerda faz com que a criminalidade aumente. Oh, os caras defendem bandido. Eles dizem, olha, o Lula não disse um dia, eu não aguento mais ver um jovem apanhando da polícia, sendo preso porque roubou um celular. Você acha que uma fala dessa não incentiva a criminalidade? Ele fez um vídeo desse, censuraram o cara. Então assim, pessoas que emitem sua opinião, qualquer opinião que discorde da esquerda, censura e até prisão. Mais uma vez, não está em debate aqui se o que foi dito é certo ou errado, mas o que está em debate é o fato de não se poder emitir opinião. E aí, o que acontece? Eles censuram, vão boicotando e dizem, perdeu, mané. Você que é crente, você que tem o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, você não pode concordar com uma injustiça dessa. Seria mais ou menos assim o que eles querem de nós. O jogador foi expulso, o atacante deles. As câmeras flagraram o carrinho que ele deu. Além disso, a vítima desse jogador, camisa 13, tá com a perna quebrada. Ele não poderia voltar a jogar no jogo seguinte, mas ele voltou. E nós temos que ficar quietos. Questionar isso é ser mal perdedor. É sério isso? Ele foi expulso, gente. Ele foi expulso. Ele não poderia, ficar tão vermelho. Ah, mas nós somos golpistas. Nós que questionamos isso, somos golpistas. Depois, se você duvida se o gol feito pelo atacante, que tinha sido expulso, não poderia jogar. Se você tem dúvida do gol e pede para checar o VAR, você ouve, perdeu o mané. Os comentaristas do jogo, que emitem sua opinião contrária ao juiz, eles ouvem, perdeu o mané. Eles perdem emprego, são censurados. Você, cristão, você tem o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Você não pode achar um negócio desse normal. Esse negócio de aceitem a derrota, perdeu o mané, senão vocês estarão sendo antidemocráticos, é discurso de canalha e de covarde. Como que um crente pode deixar de ficar indignado diante de tamanha injustiça? Como ser bom moço, democrático, cristão, é voltar para casa e achar normal todos esses absurdos, essas injustiças? É isso? Não ficar indignado? Ainda não querem nem mesmo que fiquemos indignados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, disse Jesus. Ele vai passando ali uma série de descrições daqueles que são do reino de Deus, daqueles que são filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Justiça, em primeiro lugar, na nossa vida, de maneira pessoal, que tem fome de ser justo, aquele que leva uma vida justa, mas também fome de justiça em todos os lugares, na sociedade, nos tribunais, na igreja. Como pode um crente ter fome apenas de comida, apenas por uma cama tranquila, enquanto a injustiça reina no seu país? Alguns ficam sempre com medo de se envolver, justificando que em nome da paz vale tudo. Em nome da paz vale tudo. Vale aceitar a humilhação de ouvir perder o mané. Vale a humilhação de perder a própria dignidade. Tudo em nome da paz. Em nome da paz é melhor aceitar todas essas injustiças. Mas o problema é que a Escritura declara o seguinte: o efeito da justiça será paz, diz a Escritura. O efeito da justiça será paz. Não há paz longe da justiça. Não há paz onde a maldade reina. Onde o direito é torcido. Onde o mal é chamado de bem. Eu, ontem, estava me preparando para o jogo do nosso país, do Brasil, e um cara disse do meu lado, assim, comprando a carne: eu apostei no outro time, pois apostar na zebra rende muito dinheiro. Ele continuou, eu não tô nem aí pra seleção, eu tô preocupado em ganhar dinheiro. Puxa, é um babaca, é um imbecil. Olha, eu não deixei de torcer pelo nosso país em campo, mas vamos começar dessa coisa pequena, o futebol, vai. Eu não deixei porque o Tite, por exemplo, ele apoiou o Lula. E teve toda aquela hipocrisia de receber o Lula, mas receber o Bolsonaro. Eu não deixei de torcer pelo meu país em campo, porque os jogadores não são lá um padrão de coragem nem de piedade. Mas é o meu país, são os nossos compatriotas, com todas as suas falhas. São os nossos. Estão nos representando. Ainda mais eu, né? Que eu quase fui jogador profissional. Quer dizer, tentei, né? Não deu certo, não fui bom bastante. Mas quantos meninos como eu não gostariam de ter jogado uma Copa do Mundo, não? Quantos meninos do nosso país? Muitos meninos. Então é claro que a gente se vê em cada um daqueles jogadores lá. Eles são um pouquinho de cada um de nós. Um pouquinho do nosso país, uma das poucas coisas que fazemos bem, que somos a elite. A gente não vai se vangloriar disso, a gente não vai ter orgulho disso, uma das poucas coisas que nós somos os primeiros. Então, enfim, aquele babaca falando isso, né? Não, eu vou apostar no outro time. Mas essa fala desse cara, eu não estou preocupado nem tanto com o futebol. Estou também, mas nem tanto. Mas a fala desse cara é sintomática, sabe? Mesmo em relação a um jogo, é sintomática. A ideia aqui é, eu priorizo a mim mesmo ao custo da derrota do meu país. Seja em campo ou em um cenário muito mais importante, na política. Mas para esses egoístas e covardes que pensam apenas em si mesmos, eu lhes digo uma coisa. No campo,
A seleção perde e você pode até se beneficiar por conta de uma apostinha ali. Mas no resto, a perda de seu país é a sua perda. Afinal, você mora nele. É a sua terra. E não tem como você não ser afetado por isso. Não tem como. Eu sempre falo isso, mas é sempre bom falar. Nós não amamos o nosso país porque o nosso país é especial. Ele é especial porque nós o amamos. É por isso que as pessoas, quantos brasileiros vão para fora, por conta de justamente disso, dessa esquerda, da política da esquerda, muitas vezes não tem dinheiro, não tem nada, vão para fora do país, muitos me acompanham aqui, e sabem, não é a mesma coisa que morar no seu país, na sua terra. Claro que não. Aqui é o nosso povo, é a nossa terra, é o nosso chão, é o nosso idioma. E por isso, como no Mágico de Oz, um livro Mágico de Oz, Dorothy morava no Kansas, nos Estados Unidos, e ela está lá no reino de Oz, e a terra dela era horrível, era cinzenta, que representaria tristeza. Tudo era cinza. E ela diz, eu quero voltar para casa, e o espantalho diz, por quê? Porque é a minha casa, é a nossa casa. Esta é a nossa casa. É o lugar que Deus plantou para nós, semeou para nós, nos colocou aqui. Como que nós não vamos lutar pela nossa terra? Ah, sim, claro, claro. De fato, o nosso reino é celestial. Mas já falei isso aqui outras vezes, a literatura farta aqui na Bíblia, mostrando que devemos ser uma bênção aqui na terra, como Jeremias falou para Israel lá no exílio, lá na Babilônia, procurai a paz da cidade. E aquele reino ímpio, procurem a paz aí da cidade. Então, assim, é um negócio que não dá para engolir essa ideia, esse cristianismo covarde e egoísta. Que Deus nos ajude e levante homens que não estão preocupados apenas com o próprio umbigo, mas que sejam corajosos e estão dispostos a fazer tudo que é possível por aquilo que é certo. Os covardes em Apocalipse são colocados ao lado dos assassinos. Sabe onde? No lago de fogo. Jesus ordenou a não temermos os homens, que podem apenas matar o corpo. Mas nós devemos temer a Deus, que tem o poder de enviar a alma para o inferno. E a alma dos covardes, pode ter certeza, estará no inferno. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.